Exemplos: a situação de Shikasta. Isso aconteceu em uma parte de Shikasta controlada por uma religião obscurantista que estendia seu fanatismo e ignorância a todos os aspectos da vida, e que afirmava, como verdade absoluta, que Deus tinha criado a humanidade em uma certa data, cerca de 4.000 anos atrás. Acreditar em qualquer coisa diferente era arriscar represálias que incluem ostracismo social, perda da oportunidade de ganhar a vida, a reputação de impiedade e de perversidade. A relação contra a mesquinhez e o dogmatismo, sem precedentes nem mesmo em Shikasta, manifestou-se em certos intelectuais que estudavam história da humanidade, biologia, evolução, e que ofereciam uma crença alternativa, segundo a qual os povos do planeta tinham evoluído, lentamente, através de muitos milhões de anos, do reino animal. Alguns tipos de macacos foram designados como os ancestrais de todos os shikastianos. A religião reagiu violentamente e a autoridade civil, nessa época quase indistinta da religião, sentiu-se ofendida, irritada e começou a punir arbitrariamente. Aqueles poucos indivíduos lutaram com coragem e espírito, opondo racionalismo, livre pensamento e ciência à superstição. De um modo ou de outro, todos eles sofreram por suas convicções. Descrevo aqui a história de um deles, um pequeno soldado da causa do livre pensamento, como ele mesmo se definia. Não vinha de família rica, era pobre e um ótimo professor, cuja paixão sempre fora, e sempre foi, inspirar os jovens para uma vida útil, livre das tiranias da ignorância, e sempre prontos a seguir qualquer jato, fosse onde fosse que ele os conduzisse. Estava em uma pequena cidade onde a opinião pública era completamente sujeita à religião. Começou a ensinar às crianças esse novo conhecimento, que toda a humanidade descende de animais, e, depois de ser repreendido, perdeu o emprego. A moça com quem ia se casar disse que ficaria do seu lado, mas sucumbiu às pressões da família. Ele achou forças em sua consciência e aprendeu carpintaria, e com grande dificuldade, pois a maioria das pessoas da cidade o evitava, conseguiu se manter. Depois de algum tempo, os sacerdotes tornaram até isso impossível. Teve de abandonar a cidade e foi para um grande centro, onde sua história não era conhecida. Conseguiu emprego como carpinteiro. Formou uma biblioteca de obras sobre o novo conhecimento, sobre todas as formas de pensamento livre, ciência, algumas sobre genética, que era um campo onde se fazia grande progresso na época. Essa biblioteca ele oferecia aos que pensavam como ele, especialmente aos jovens, que eram muito mais numerosos no grande centro do que na pequena cidade onde todos se conheciam. Mais de uma vez, sua biblioteca, suas opiniões, suas conversas destemidas com quem estivesse disposto a ouvir provocaram visitas de representantes dos religiosos locais. Certa vez sua biblioteca foi queimada pelos fanáticos locais. Mudou-se de casa 2 vezes. Não se casou. Viveu 60 anos pobre e sozinho, sustentado sempre pela crença de que estava certo, e de que o futuro me absolveria, e lutei pela verdade. Essa atitude decidida dele e de outros homens bravos que tinham a mente aberta para as descobertas e opiniões da época, algumas delas verdadeiras e valiosas, mas de um modo geral transformadas em slogans pelo populacho irônico, que dizia coisas como: se você quer ser um macaco, ninguém o impede, foi,
na verdade, o começo de um movimento bem-sucedido que se estendeu para destruir a fortaleza dessa religião particularmente destrutiva, em grandes áreas de Shikasta. Em alguns lugares ela se manteve como tirana absoluta por centenas de anos. Esse homem, já velho, quando entrava em uma loja ou quando se sentava ao sol, era atormentado pelas crianças, e às vezes por adultos, que gritavam: macaco! 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 E ele sorria, o corpo muito erecto, a cabeça erguida, destemido. Sustentado pela verdade. Joe, o agente 20, a quem foi pedido um relatório, contribuiu com o seguinte: estou em uma grande cidade no continente isolado do norte, onde há extremos de riqueza e de pobreza. Esta é uma área residencial, onde prédios altos abrigam um grande número de pessoas. Todos os homens, e muitas mulheres, saem de casa durante o dia, para trabalhar. Aqui a pobreza não chega ao extremo, não é uma luta para comer e se agasalhar, mas do tipo comum nas áreas ricas de Shikasta, um grande esforço é despendido em manter um certo padrão de vida, padrão esse arbitrariamente ditado pelas necessidades da economia. A vida de família desmoronou-se. Os casais raramente ficam juntos por muito tempo. As crianças, tendo de se defender sozinhas desde pequenas, sem afeição, formam grupos e logo se transformam em criminosos. Os estudiosos preocupam-se muito com esse problema, e frequentemente anunciam a solução: maior atenção dos pais aos jovens. As autoridades exortam as famílias nesse sentido, mas os resultados são quase nulos. Um aspecto interessante é que constantemente são mostradas histórias de famílias ideais, nos vários meios de comunicação de propaganda, mas são exemplos de épocas passadas e dificilmente se relacionam com o presente, mas são muito populares. O contraste entre o calor e a responsabilidade demonstradas pelos adultos nessas histórias e o que se observa realmente fortalecem o ceticismo e a alienação dos jovens. É quase inútil aproximar-se desses grupos de crianças, que, naturalmente, logo se tornam jovens adultos, individualmente. Como indivíduo, meu campo é muito limitado. Consegue-se melhor resultado aproximando-se dos adultos, sobretudo das mães, mas geralmente é muito tarde. Às vezes imagino-se entre os milhares de famílias que se amontoam nesses prédios enormes existe alguém com energia moral, ou mesmo a convicção necessária, para criar um filho tão bem quanto um animal é capaz de criar. E não me refiro à crueldade que se esconde aqui, física e mental, infligida às criancinhas, mas a uma indiferença, uma falta de interesse. Moro em um quarto, em uma casa antiga próxima à extensão de asfalto no onde ficam os prédios. Raramente se encontra um jardim, ou árvores, mas meu quarto, no andar térreo, dá para um pequeno pedaço de terra onde crescem algumas flores. Há duas árvores, uma pequena e a outra bem crescida. A mulher que mora no quarto do outro lado do corredor cuida das flores e cria gatos. Como muitas mulheres, ela consegue o máximo de prazer e interesse com muito pouco. Uma gata que ela recolheu numa noite fria teve 4 filhotes. Ela deu 3. A gata, que já era velha, morreu. Sobrou um gato, uma fêmea preta e branca, bonita e engraçada, mas estúpida. Acho que era até mesmo retardada. Dormia a maior parte do tempo, era tímida e não saía de casa.
Quando ficou no cio, acasalou-se com um grande gato preto, que deixou bem claro a todos os outros gatos que o jardim era território seu. A mulher pensava que ele devia ter uma casa, mas o alimentava quando ele tinha fome. Não o deixava entrar no seu quarto, mas, quando a fêmea teve a primeira ninhada de 2 gatinhos, um gato malhado e uma gata preta, o pai insistiu tanto para entrar que a mulher concordou. Ele sentava-se ao lado da caixa onde estava a sua família e chamava a gatinha mãe e às vezes lambia os filhotes. A mulher ficou intrigada com esse comportamento paternal e me chamou para ver. Nós chamávamos a gata de sua esposa, com um sorriso, mas às vezes a mulher parecia embaraçada, e ria, com uma risada que era uma vergonha para a raça humana. A gatinha preta e branca era uma boa mãe, no que se refere a alimentar os filhotes. E conservava-los limpos. Mas não parecia capaz de ensiná-los a usar a caixa própria para fazer as necessidades. O pai foi quem ensinou. Ele os levava até a caixa, fazia-los sentar dentro dela e imitava o som vibrante que as gatas usam para encorajar os filhos. Ele soltava um rosnado áspero que achávamos engraçado, e então lambia os filhotes. O gato não era bonito. Pensávamos que devia ser muito velho, pois era magro, tinha as orelhas partidas e o pelo falho, apesar da boa alimentação que desfrutava no novo lar. Não era importuno nem guloso. Esperava a nossa volta, quando saíamos, e então, com os olhos amarelos fitos em nós, como um igual, pedia delicadamente para entrar. Quanto à comida, esperava quieto enquanto sua esposa comia, não muito, mas sem pensar nos filhotes, como se nem os notasse, em volta da vasilha. Quando terminava, ela voltava à caixa. O gato esperava que os filhotes acabassem de comer e então aproximava-se e comia o que tinha sobrado. Geralmente não era muito, mas ele não pedia mais. Lambia o prato, sentava-se ao lado dos gatinhos, ou os lambia e ali ficava, de guarda. Quando chegou a hora de levar os filhotes para conhecer o jardim, a mãe gata aparentemente não percebeu que devia fazer isso. Não deu o menor sinal de levá-los para fora. O gato sentou-se na escada e soltou seu estranho rosnado áspero para chamar os filhotes e eles atenderão. Levou-los para dar uma volta no jardim, devagar, e eles durante o passeio brincavam e provocavam-se entre si e ao pai, mas o gato mostrou-lhes tudo, cada canto, e ensinou-los a cobrir com terra o próprio excremento. A mulher observou a cena, da janela do seu quarto e eu da janela do meu. Na casa ao lado havia um gato jovem que era um verdadeiro alpinista. Estava sempre no alto de uma árvore ou colocando uma pata cuidadosamente na frente da outra enquanto se equilibrava na beirada de um telhado. Os gatinhos, vendo esse herói corajoso no alto da grande árvore, subiram atrás dele e depois não podiam descer. Ele, ignorando-los, saltou para os ramos da árvore menor, e daí para o chão, e desapareceu. Os filhotes entraram em pânico e começaram a gritar e a miar. O gato preto, que tinha assistido a tudo do seu lugar preferido, nos degraus da escada, foi pensativamente para baixo da grande árvore, sentou-se e olhou para cima, estudando a situação. Lá, bem em cima dele, estavam os gatinhos, agarrando-se ferozmente, o pelo em desordem, soltando seus lamentos chorosos de pânico. Ele começou a dar instruções para descerem a salvo, mas os filhotes estavam desesperados para prestarem atenção.
O gato preto então subiu na árvore e levou um deles para baixo, voltou e levou o outro. Passou uma descompostura nos dois pela tolice e, rosnando asperamente, deu patadas nas suas orelhas. Então, ele foi até a árvore menor, chamou-los e subiu lentamente, olhando para trás, esperando que o seguissem. Em primeiro lugar subiu o pequeno tigre, e depois a gatinha preta. Quando a árvore começou a balançar com o peso, ele rosnou mandando que olhassem para ele, e começou a descer lentamente de costas. Os dois, com miados de queixa e de medo, o seguiram. Perto do solo, saltaram, e começaram a correr pelo jardim, aliviados porque a lição tinha acabado. Mas o gato os chamou novamente e subiu até a metade da grande árvore. Não queriam acompanhá-lo. O pai ficou lá, as quatro patas agarradas na árvore, olhando para baixo e encorajando-os a subir. Mas nesse dia não. No dia seguinte recomeçou a lição e logo os gatinhos podiam subir na árvore grande e descer com segurança. Durante o dia todo ele ficava no jardim tomando conta deles, e, quando eles entravam e iam se juntar à mãe, ele deitava-se ao lado do muro, ou às vezes entrava com eles. Sentava-se então ao lado da esposa, deitada discretamente na caixa, e olhava para ela. Parecia estar tentando compreendê-la. A gatinha era jovem e parecia uma mulher velha, sem energia para as mínimas exigências da vida, ou uma jovem deprimida, depois de uma grave doença. Não demonstrava o menor sinal da energia alegre e possessiva das gatas jovens quando amamentam. Às vezes ele encostava o nariz feio nela e cheirava-la, ou a lambia, mas sem resposta. Os gatinhos cresceram e foram para outras casas. O outono chegou. Um bravo caçador com uma espingarda de ar comprimido deu um tiro no gato preto e o ferimento custou muito para cicatrizar, deixando-lo manco. Mas ele sempre tivera o andar um tanto rígido, talvez por causa da idade. Quando o inverno chegou, ele passou a fazer uma coisa que nunca tinha feito. Sentava-se no degrau da escada, olhando para a janela da mulher, ou para a minha, e miava sem emitir som. Se a mulher o deixava entrar, sentava-se ao lado da gata por alguns momentos, mas como esta nem o notava, deitava-se em um canto, sozinho. Mas a mulher não o queria em casa, e então ele dirigia seu miado silencioso para mim. No meu quarto, esperava que eu estendesse um cobertor perto do fogão e dormia sobre ele, e de manhã ia até a porta, murmurava agradecimentos com seu rosnado rouco, encostava-se delicadamente nas minhas pernas, e saía. Foi um inverno rigoroso. Às vezes ele mal podia se arrastar para fora, de tão enrijecido que estava, e ficava no meu quarto, sobre o cobertor. Só saía com dificuldade, por alguns minutos, para fazer as necessidades. Isso parecia estar acontecendo com muita frequência. Eu coloquei uma caixa com areia no quarto, pois a neve estava alta lá fora. Ele a usava muitas vezes. O frio está fazendo mal aos seus rins, pensei. Bem, ele estava velho. Conversei a respeito com a mulher e decidimos que, sendo tão velho, não devia ser incomodado com médicos e com tentativas para mantê-lo vivo. Mas compramos remédios. Ficou extremamente magro e não comia. Uma ou duas vezes visitou a esposa, que pareceu muito alegre por vê-lo. Mas, quando ele voltou para o meu quarto, ela nem sequer notou. Era evidente que ele estava sofrendo.
deitava-se no cobertor com cuidado, acomodando primeiro um músculo e depois o outro, e reprimia um gemido. Às vezes, ao fazer um movimento, prendia a respiração, depois soltava o ar dos pulmões lentamente, seus olhos amarelos fitos em mim, como se dissessem: não posso evitar. Imaginei se o pobre animal estaria com medo de que eu o pusesse para fora na neve, se me importunasse, mas não, logo percebi que era o autocontrole de uma nobre criatura dominando a dor. Sua presença no meu quarto era sempre uma força amiga, e se eu estendia a mão para ele, com cuidado, pois sabia que se assustava com movimentos bruscos, rosnava agradecido. Não melhorou. Enrolei-lo cuidadosamente em um cobertor e levei-lo ao veterinário, que diagnosticou câncer. Disse também que não era um gato velho, mas jovem, um gato desgarrado, que tivera de se defender sempre sozinho e que tinha apanhado reumatismo por dormir no frio e na chuva. E horror. Informação explanatória adicional segundo. Esta deve ser considerada, em certo sentido, uma continuação da informação explanatória adicional 1. Arquivistas. Há muito tempo os chicastianos não conseguem viver sem drogas de toda espécie. Olho para trás, bem para trás, e vejo que quase a partir do momento em que o fluxo de sulfo foi cortado, sentiram necessidade de aliviar a dor da sua condição. Naturalmente sempre houve indivíduos, poucos, que não agiram assim. Álcool e alucinógenos, derivados do ópio, cacau e tabaco, produtos químicos, cafeína, quando não foram usados. Por quem? Começo com os mais simples, os reconfortantes óbvios e suavizadores da realidade, mas não é preciso me estender em um assunto estudado por meus colegas e sobre os quais existe muita informação em nossos arquivos. O número dos reconfortantes emocionais era quase infinito. Mas agora, neste tempo, poucos conservam sua substância, sua solidez. Posso definir exatamente dizendo que nesta minha visita a Shikasta posso usar as mesmas palavras para descrever, digamos, uma religião, como já o fiz, mas um fator principal estará faltando, isto é uma sensação, uma atmosfera. O número de religiões em Shikasta não diminuiu, embora tenham perdido seu poder de tiranizar, proliferam as novas seitas religiosas, a maioria delas seitas estatogênicas. Mas o que aconteceu foi que o céu de Shikasta foi levantado. Mandaram homens à sua lua e máquinas aos outros planetas e quase todos acreditam que Shikasta tem sido visitada por espaçonaves de outros planetas. As palavras, as línguas da religião, e todas as religiões baseiam-se em palavras que criam imagens emocionais, tornarão-se mais pesadas e mais portentosas, e, ao mesmo tempo, mais transparentes e escorregadias. Um shikastiano, ao dizer estrela, galáxia, universo, céu, usa as mesmas palavras, mas não quer dizer a mesma coisa que esses termos significavam para seus antepassados há um século. Desapareceu uma certa certeza, uma solidez. A religião, sempre o mais poderoso entorpecente da realidade, perdeu as suas certezas. Não faz muito tempo, 100 anos mais ou menos, ainda era possível aos membros de uma religião acreditar que a sua era melhor do que qualquer outra, e que eles eram o único povo do mundo que seria salvo. Mas agora esse estado de espírito só pode durar enquanto se recusarem a conhecer a sua própria história. Os nacionalismos de Shikasta, esse novo credo pernicioso que usa grande parte das energias que antigamente alimentavam as religiões,
são muito fortes e cada dia nasce uma nova nação. E em cada uma delas, uma nova geração de jovens, mulheres e homens, dispostos a morrer por essa quimera. E se até pouco tempo era possível para um chicastiano levar toda a vida pensando apenas em termos de sua vila ou cidade, com uma vaga compreensão do conceito de nação, hoje a nação é forte, voraz, bem como a ideia do mundo como um todo que funciona por interação. Morrer por um país não tem mais o poder de convicção que tinha. Recentemente, há 100 anos, ou mesmo 50, era possível aos membros de uma nação acreditar que um pequeno pedaço de Shikasta era melhor do que todos os outros, mais nobre, mais livre. Mas, recentemente, até mesmo as nações mais orgulhosas de si mesmas são obrigadas a ver que são iguais ao resto, e que todas mentem, torturam, iludem e sacrificam seu povo no interesse da classe dominante, e se desmoronam, como deve acontecer nestes dias terríveis. A política, os partidos políticos, que criam as mesmas emoções usadas pelas religiões, pelas nações, geram novos credos todos os dias. Até pouco tempo atrás era possível aos membros de uma facção política acreditarem que ela era pura, nobre, a melhor, mas houve tanta traição e desapontamentos, mentiras, defecções, tantos assassinatos, torturas e insanidade, que os mais fanáticos têm períodos de descrença. A ciência, a mais recente religião, tão fanática e inflexível como as outras, criou um modo de vida, uma tecnologia, mentalidades cada vez mais odiadas e desacreditadas. Há pouco tempo um cientista sabia que era o ponto culminante e a coroação do pensamento humano, do conhecimento, do progresso, e agia com a arrogância dessa posição. Mas agora começam a compreender sua insignificância, e a terra explorada e espoliada levanta-se contra eles como testemunha. Por toda parte ideias, mentalidades, crenças, que foram os alicerces dos povos durante séculos, esgarçam-se, dissolvem-se, desaparecem. O que resta? É verdade que a capacidade dos chicastianos para fechar as brechas abertas nos muros das suas certezas é imensa. A natureza de sua existência, exposta, sujeita a miríades de acassos além do seu controle ou influência, seu desamparo, enquanto se debatem nas tempestades cósmicas, as violências e discordâncias de suas mentes danificadas. Quando tudo isso se torna intolerável, eles ainda fecham os olhos e rezam, ou adicionam novos elementos às fórmulas dos seus laboratórios. Cada uma dessas alianças de um indivíduo com algum grande todo, a identificação de um indivíduo com uma estrutura mental maior do que ele mesmo, era uma droga, um arrimo, uma chupeta de criança. Eram maiores do que o álcool, o ópio e todo o resto, mas estão se acabando, se adelgaçando, se dissolvendo, e as lutas insensatas e furiosas, fanáticas e desesperadas, em nome deste ou daquele credo ou crença, a própria fúria, é um meio de acalmar a dúvida, de amortecer os terrores do isolamento. Que outros meios têm os chicastianos usado para afastar o conhecimento de sua situação, que está sempre ameaçando erguer-se das profundezas e dominar tudo? A que mais podem se agarrar, como se fosse um cobertor em uma noite fria? Diversos tipos de prazer foram implantados neles para que sobrevivam, a necessidade de alimento e de sexo que, uma vez que toda a espécie está ameaçada, toma maior importância, como um esforço instintivo para salvar e preservar.
A outra coisa que é mais forte do que tudo, o bem-estar, a sempre renovada, regeneradora força curativa da natureza, sentir-se um só com as outras criaturas de Shikasta e com seu solo, suas plantas. O mais baixo, mais espezinhado, o mais miserável shikastiano, olha uma planta movida pelo vento e sorri, planta uma semente e a vê crescer, para a fim de observar a vida das nuvens. Ou fica acordado, no escuro, ouvindo satisfeito os uivos do vento que não pode, não desta vez, molestá-lo no seu refúgio. Essa a origem da força que se transmite, irresistível, a cada criatura de Shikasta. Forçado a voltar-se sobre si mesmo, cada vez mais, privado de conforto, segurança, conhecendo talvez apenas fome e frio, roubado da sua crença no país, religião, progresso, despido de suas certezas, não há um shikastiano que não pouse o olhar em um pedaço de terra, talvez um pequeno espaço de solo poluído e improdutivo, entre os prédios de um bairro miserável, pensando, sim, mas isso recobrará vida, existe ali força suficiente para vencer todo este horror e curar toda esta feiura mais. 2 estações e tudo estará vivo outra vez, e, na guerra, um soldado, vendo um tanque subir uma colina e vir na sua direção, antes de morrer vê a relva, uma árvore, um pássaro que voa célere, e conhece a imortalidade. É aqui, neste ponto exatamente, que coloco a maior ênfase. No momento, aplicar-se só a algumas criaturas de Shikasta, aos que têm uma visão mais firme, ou nervos, mas esse número aumenta, logo serão multidões, onde existia o apoio mais profundo, mais constante, mais firme, não há mais nada, a própria estufa da vida está envenenada, as sementes da vida, as fontes que alimentam o poço. Privado de todo o apoio, esse homem estende a mão para um muro de tijolo aquecido pelo sol, suas mãos lhe enviam mensagens de solidez, mas de sua mente chegam mensagens de destruição, pois essa substância que respira, feita de terra, será uma dança de átomos, ele sabe, sua inteligência lhe diz, logo haverá guerra, ele está no centro da guerra, o lugar em que descansa agora será um deserto, um monte de lixo, e esta sólida substância terrena se transformará em uma película de pó sobre as ruínas. Ela toma nos braços a criança que brinca no chão, mas quando encosta no rosto a frescura da infância, sabe que ela está fadada ao holocausto e que, se escapar, por um milagre, então a substância da sua hereditariedade está sendo atacada enquanto as duas estão ali, juntas, o calor da sua mortalidade entre elas, enquanto a criança ri. Ele olha para a criança, pensando na natureza, na chama criadora que gera novas formas a cada respiração. Ele tem de pensar assim, pois sabe que em toda parte de Shikasta a espécie começa a rarear, a reserva de genes está sendo destruída, nada pode voltar atrás. Não pode encontrar alívio no pensamento do grande Criador, da natureza, e olha pela janela para a paisagem vista milhares de vezes, sob as mais diversas formas, que agora parece esgarçar-se e desaparecer. Ele pensa, bem, o gelo estendeu-se até aqui, não fazendo há muito tempo 10.000 anos, e vejam, tudo se refez. Mas a era glacial é nada, são 10.000 anos, o gelo vem, e depois se retira. Destrói e mata, mas não perverte e deturpa a própria substância da vida. Ela pensa, mas aos animais, os nobres e pacientes animais, com sua linguagem que não compreendemos, sua bondade para os semelhantes,
sua amizade por nós, e ela estende a mão para sentir o calor vivo do pequeno gato, mas sabe que, enquanto está ali, eles estão sendo dizimados, destruídos, extintos por insensível estupidez, por cobiça, cobiça, cobiça. Não pode encontrar repouso nos pensamentos familiares sobre o grande reservatório da natureza, e, quando sua gata tem filhotes, ela se abaixa perto do ninho e examina os gatinhos à procura das mutações que sabe estarem se processando, que logo se tornarão evidentes. Ele pensa, quando a solidão o perturba, ali de pé, girando entre as estrelas, uma espécie entre miríades, como só recentemente veio a saber, que esses pensamentos são grandiosos demais para ele, precisa abraçar sua mulher, sentir os braços dela ao redor do seu corpo, mas, quando seus olhos se encontram, vê intenção e medo, pois esse abraço pode gerar monstros. Ela faz o que tem feito durante milênios, parte o pão, coloca vegetais cortados em um prato, ao lado de uma garrafa de vinho, e pensa que nada nessa refeição é seguro, que os venenos da civilização estão em cada garfada, e que estão se preparando para levar à boca todo tipo de morte. Com um gesto instintivo de salvaguarda, de renovação, estende uma fatia de pão para o filho, mas o gesto perdeu a força da fé porque sabe o que pode estar dando ao filho. Quando ele está trabalhando, nas épocas em que consegue trabalho, pois pode ser um dos que apenas se mantém vivos, sem utilidade, sem se expandirem, se desenvolverem através do trabalho, ele, quando está trabalhando, muitas e muitas vezes, porque a necessidade é tão antiga quanto o tempo, renova-se com o pensamento de que o que faz é em benefício de outros, que seu trabalho une aos outros, faz parte de uma teia criativa e pulsa ao ritmo de todos os trabalhadores da terra, mas o pensamento é interrompido, não pode viver nele, pois há amargura e cólera, e depois um cansaço, a descrença, ele não sabe por quê, ela não sabe por quê, mas é como se estivessem vertendo no vazio o que há de melhor em seus íntimos. Ela e ele, pondo em ordem o lugar onde vivem, limpando e arrumando seu lar, param juntos entre pilhas de vidros, materiais sintéticos, papel, latas, recipientes, o lixo da sua civilização que, eles sabem, é o cultivo da terra e é alimento, o trabalho de homens e mulheres, lixo, lixo, para ser levado e despejado em grandes montanhas que cobrem a terra, que sujam a água. Enquanto limpam e arrumam seus pequenos cômodos, sentem uma irritação, uma aversão crescentes e incontroláveis. Um recipiente que continha alimento é jogado fora, mas em imensas áreas de Shikasta seria usado e protegido como um tesouro por milhões de pessoas desesperadas. Mas, aparentemente, não há nada a fazer. Contudo, as coisas acontecem, continuamente, sem parar. Raiva, frustração, desgosto por si mesmos, pela sociedade, cólera, lançando-los um contra o outro, contra os vizinhos, contra a criança. Nada do que podem tocar ou ver ou segurar os ampara, em nenhum lugar podem se refugiar no simples bom senso da natureza. Certa vez ele viu uma aboboreira com as grandes folhas e as flores amarelas e os suntuosos globos dourados espalhando-se sobre um enorme monte de lixo, onde as moscas uniam e voavam. Na ocasião, quase não notou, mas agora é uma imagem que dá alívio à sua imaginação, alívio e conforto. Ela observa um vizinho tentando queimar pedaços de plástico na fogueira, e o mau cheiro envenena tudo, e ela fecha os olhos e pensa em um utensílio de barro quebrado atirado pela porta dos fundos de uma casa de cidade pequena,
quebrando-se e, lentamente, voltando a ser terra. Em toda a sua história, o homem sempre foi capaz de se refazer com a visão das folhas que no outono retornam à terra, ou com a imagem de um muro iluminado de sol, que se desfaz, ou a lembrança de ossos brancos na beira de um riacho. E os dois ficam juntos, vendo a cidade do alto, olhando para o lugar em que as máquinas que os destroem, giram e amassam, no ar, na terra, sob a terra, ficam juntos, respirando, mas o ritmo de sua respiração fica mais curto, altera-se, quando pensam que o ar está cheio de corrosão e destruição. Eles abrem torneiras e a água corre facilmente, vinda do interior das paredes, mas, quando se inclinam para beber ou para se lavar, seus instintos os impedem e têm de lutar contra eles. A água tem gosto de água parada, de corrupção, e por 10 vezes já passou pelos seus estômagos e pelos seus rins e sabem que chegará o tempo em que não mais poderão tomá-la e quando tentarem colher a água da chuva, descobrirão que também está inutilizada, por causa das substâncias químicas espalhadas no ar. Olham o voo dos pássaros, os dois juntos na janela, e é como se estivessem despedindo pesarosamente, com um pedido de desculpas silencioso, doloroso, desculpando-se pela espécie a que pertencem. Tudo o que levaram aquelas criaturas foi destruição e veneno, e o voo suave e gracioso da ave não lhes traz alegria, é apenas outra coisa da qual devem desviar os olhos, com sofrimento. Essa mulher, esse homem inquietos, irritados, magoados, que dormem demais para esquecer, ou que não conseguem dormir, lembrando, procuram por toda parte algo que lhes sirva de amparo, algo que não se desfaça em repulsa no vazio. Um deles apanha uma folha do chão, leva-la para casa, fita-la demoradamente. Ali está ela, sobre a palma da mão, com seu dourado brilhante, um objeto meio curvo, uma obra de arte, leve como uma pena, pronta a flutuar, ou planar no espaço. Ali está ela, pousada levemente, o menor sopro pode movê-la, sobre a palma humana aberta, e levemente úmida, e a mente que a observa nota as nervuras, as miríades de veios que se ramificam e se subramificam, os capilares, as minúsculas áreas entre eles, que não são, como parecem a esses olhos humanos, apenas fragmentos de uma substância indiferenciada, no meio das diminutas artérias e veias que as alimentam, mas mundos perfeitamente estruturados, a fonte da vida celular microscópica, dos vírus e das bactérias, um universo em cada milímetro de folha. Já está sendo devolvida ao solo, mesmo enquanto permanece ali cativa, com sua forma tão perfeita quanto a vela de um barco enfunada pelo vento ou a concha de um molusco. Mas o que está sendo observado não é essa exatidão de linhas perfeitas, pois com um ligeiro desvio dos olhos pode-se ver a forma da matéria adelgaçando-se, esgarçando-se, sob os milhares de forças do crescimento e da morte. E é isso o que os olhos veem através da janela, na árvore de onde a folha caiu, pois é outono e a energia necessária à árvore para sobreviver durante o inverno já se concentra dentro dela. Não é uma árvore, mas um conjunto de matéria que luta e estremece nos extremos da tensão, do crescimento, destruição, milhares de espécies de pequenas criaturas, que se alimentam umas das outras, sempre, essa a realidade da árvore, e esse homem, essa mulher, inclinados sobre a folha, tensos, sentem-a natureza como um fogo ululante e criativo no qual espécies nascem e morrem e tornam a nascer a cada respiração, cada vida, cada cultura,
cada mundo, a mente, retirada à força do seu lugar de repouso nos ciclos visíveis do crescimento, da renovação e da destruição, as simplicidades do nascimento e da morte, é empurrada para trás, para dentro de si mesma, e repousa, experimentalmente e sem nenhuma expectativa, onde não pode haver repouso, com o pensamento de que sempre, em todos os tempos, existiram espécies, criaturas, novas formas de vida, formando um todo harmonioso com a interação das suas partes, mas todas finalmente colidem. São levadas embora. A colisão alcançará impérios e civilizações, e as explosões que virão transformarão em desertos os mares e os oceanos, as ilhas e as cidades, e nos desertos já existentes, onde pululava uma vida inventiva e caprichosa, e onde a mente e o coração costumavam descansar, mas não mais descansam, pois devem ir para a frente, como a pomba enviada por Noé, e afinal, depois de longos círculos e ciclos, avistar o pico distante de uma montanha emergindo das águas poluídas, e pousar aí, olhando para o nada, nada a não ser a destruição da morte, e que não pode repousar aí também, pois sabe que amanhã, na próxima semana ou daqui a milhares de anos, esse pico também desmoronará, sob a força de um cometa que passa ou com a chegada de um meteorito. O homem, a mulher, humildemente sentados no canto do quarto, olham fixamente para aquela coisa indescritivelmente perfeita, uma folha dourada no outono, que acaba de cair flutuando da árvore, e então executarão alguns atos que vêm do seu interior, e que não podem justificar nem argumentar contra, apenas fecharão a mão sobre a folha, esmagando-a, reduzindo-a a pó, e a jogarão pela janela, olhando a poeira fina chegar ao solo, pois há um certo alívio no pensamento de que a chuva, na próxima semana, levará o pó da folha de volta para a terra, para as raízes, para que, no ano seguinte, ela brilhe no ar novamente. Ou talvez a mulher coloque a folha gentilmente em um prato azul sobre a mesa, e ironicamente sequer vem uma reverência, e com uma espécie de pedido de desculpas que está sempre no pensamento dos chicastianos agora, pense que as leis que construíram essa forma perfeita têm de ser, no fim, mais fortes do que os lentos venenos que distorcem e pervertem a substância da vida. Ou, quem sabe, o homem olhará pela janela, forçando-se a ver a árvore como a sua outra verdade, a da guerra feroz e cruel de devorar e ser devorada, poderá ver, por um momento tão curto que terá passado antes que possa chamar a mulher, olhe, olhe, depressa. Por trás da fúria e da luta de devorar uns aos outros que é uma das verdades, e por trás da árvore no outono, tão comum, que é a outra, uma terceira, uma árvore que possui uma luminosidade perfeita e elevada, como se fosse moldada pela luz do sol. Um mundo, outro mundo, outra verdade. Quando a noite desce, ele talvez olhe para cima e veja uma pequena mancha de luz, galáxia que explodiu há milhões e milhões de anos, e a opressão que aperta seu coração se aliviará, e ele vai rir, vai chamar a mulher e dizer: olhe, estamos vendo algo que deixou de existir há milhões de anos, e ela verá, exatamente, e vai rir com ele. Portanto, esta é a condição dos chicastianos agora, poucos ainda, mas em breve mais e mais, e logo, multidões. Nada do que tocam ou veem tem substância, e assim eles repousam em imaginação, no caos, procurando forças nas possibilidades de uma destruição criativa. Estão vazios de tudo, menos do conhecimento de que o universo é um motor ruidoso de criatividade e eles, manifestações temporárias do mesmo. Criaturas infinitamente danificadas,
reduzidas e degeneradas, afastadas das suas origens, quase perdidas, animais que perderam o caminho determinado para eles por seus mentors, estão sendo levados para trás e para longe de tudo que tinham, e agora não têm onde se firmar a não ser nos extremos mais ultrajantes da paciência. Uma paciência humilde e irônica, que aprende a olhar uma folha, perfeita por um dia, e a ver nela a explosão das galáxias e o campo de batalha das espécies. Os shicastianos, nesse fim ignóbil e horrível, enquanto lutam, procuram, correm entre seus artefatos desmoronados, esquálidos, erguem as mentes para os píncaros da coragem e vou usar a palavra fé. Depois de pensar sobre o assunto, com cautela, com um respeito exato e esperançoso, Eoror continua. Foram recebidos avisos de que é perigoso demorar-me mais. Antes de entrar em Shikasta no nível necessário, devo verificar as possibilidades dos 2 pares de pais sugeridos pelo agente 19. É mais difícil do que pensamos escolher as circunstâncias que me permitirão desenvolver-me rapidamente, tornar-me independente, sem nenhum dano incapacitante. Eoror. Relatório. Não há muito o que escolher entre os 2 casais. Primeiro casal. Ele é fazendeiro, um técnico no cultivo da terra e não lhe faltará emprego. Ela também está empregada. Já tem 2 filhos. É um casal saudável, inteligente e prático, com uma atitude responsável em relação aos filhos. Há uma desvantagem: ambos são nativos de uma ilha das faixas do Noroeste e com pouca tendência a se adaptar a outras raças ou povos. Por causa da natureza da minha missão, não tive outra alternativa senão escolher pais brancos, pelo menos em parte, portanto esse problema precisa ser circunscrito. Creio que por meio do segundo casal. Os 2 formam uma combinação de várias habilidades úteis. Os pais dele são originários da massa de terra central e chegaram às faixas do Noroeste durante a Segunda Guerra Mundial, e ele fala várias línguas. Possuem a energia frequentemente observada nos imigrantes e refugiados. Ele é médico, administrador e músico. A mãe dela é nativa das ilhas do extremo ocidente nas faixas do Noroeste. Pertencia à classe trabalhadora e sentia-se muito prejudicada em uma sociedade com extrema consciência de classe, mas conseguiu superar essa desvantagem, em parte, com energia e habilidade e procurou dar à filha a melhor educação possível. Seu pai é de origem mista, o que sem dúvida é uma vantagem. Portanto, essa mulher tem um passado de esforço e energia tão rico quanto o do marido. Conhece medicina e sociologia e escreve livros de certa forma informativos. Esse casal provavelmente não se divorciará. Em virtude da sua ascendência cosmopolita, podem olhar para o cenário mundial com competência e com uma comparativa falta de regionalismo. São saudáveis, bem equilibrados, sem dúvida preparados para serem bons pais. Não têm filhos ainda. Graças ao seu trabalho e disposição, provavelmente viajarão muito. Esse casal parece adequado. Eoror. Relatório. Tirei tanta força dos gigantes que não esperava ver nada mais daquela triste habitação, dos seus pobres ocupantes. Viajei o mais depressa que pude através das areias esvoaçantes e vi que elas estavam mais profundas e mais extensas, as rochas mais nuas e mais escuras, nenhum verde, nenhuma vida, como em Shikasta,
quando os desertos se apossam das regiões em que as árvores foram cortadas ou morreram de doenças. As casas dos gigantes eram como uma miragem, torres cintilantes, casas, pátios, muros quebrados, fantasmas e ilusões, tudo, tudo, e eu passava por eles como se passa por uma bolha de sabão. No grande salão os tronos, a tribuna, as bandeiras, as coroas e os cetros faiscavam e desapareciam de vista, e assim, em um momento, eu estava em um sonho enganador de salões e príncipes, procurando Jarsum ou alguém que pudesse ter sobrevivido, e no momento seguinte encontrava-me nas areias vazias que rodopiavam aos meus passos com um pequeno suspiro sibilante. Quando a cena surgia, podia ver os espectros transparentes dos meus antigos amigos, Jarsum entre eles, mas dissolviam-se, e eu esperava que reaparecessem, e em dado momento tentei mesmo segurar sua mão, mas quando fiquei parado onde ele estivera há um segundo, esperando a sua volta, e ele voltou, os grandes olhos suplicantes fixos em mim, Jarsum era como um reflexo na água. Jarsum, Jarsum, eu disse, ou exclamei, olhando através daqueles reflexos que tremiam e se dissolviam, Jarsum, talvez você não saiba, mas você e os seus companheiros foram muito úteis para os nossos fins, vocês nos ajudaram, vocês me deram forças e apressaram o início da minha missão, e então era o fim. Era como se uma fonte falhasse e desaparecesse, as últimas emanações daquela força que o sustentara durante milênios atenuaram-se e sumiram e não havia nada. E jamais haverá. Deixei aquele lugar e dirigi-me para as fronteiras de Shikasta. Deixei passar várias oportunidades de infiltrar-me em outras zonas, especialmente as 4 e 5, e, lembrando-me das cenas alegres que tinha compartilhado em minhas visitas, foi com grande esforço que continuei o meu caminho. Além disso, precisava passar ainda por uma desagradável região da Zona 6 e não me sentia entusiasmado com essa perspectiva. Circundando as fronteiras de Shikasta, em um certo nível, agrupam-se fantasmas ávidos, e não gostamos de fazer contato com eles. São as almas que não conseguiram desfazer os elos que os ligavam a Shikasta quando a deixaram. Muitas vezes nem sabem que a deixaram, como peixinhos dourados que subitamente se encontram fora do aquário e desejam voltar a ele, sem entender como saíram nem como poderão entrar. Como pessoas famintas em um banquete, mas, ao passo que a comida e as festas são reais, eles não são mais que sonhos em um mundo real. Esses pobres espectros agrupam-se em qualquer ponto de Shikasta, como uma colmeia. Algumas cenas, lugares, ocasiões os atraem irresistivelmente. Colocam-se ao lado dos orgulhosos, dos amantes do poder, tentando compartilhar as coisas que eles almejam, porque em suas vidas foram poderosos e orgulhosos e não podem deixar de querer esse doce alimento, ou então por terem sido humilhados e vencidos e procuram vingança. Os fantasmas vingativos e amargos que se misturam a toda a pompa e a todo o poder em Shikasta. Cenas de sadismo, crueldade, assassinato, lá estão os que se deixaram mergulhar no aroma da dor e que provocaram dor, e jamais se satisfizeram, e que desejam senti-la outra vez, ou infligi-la novamente. Sexo, aí eles se amontoam, pois ninguém se satisfaz nunca, está na natureza deles, e muitos dos que estão ali famintos são exatamente os que durante a vida viveram especialmente em função do sexo. Comida, nas cozinhas e nas salas de jantar pululam os glutões, os que passaram a vida comendo ou pensando em comida.
Os que durante a vida se preocuparam apenas com a própria beleza, ou com pensamentos da superioridade de sua família, raça ou país, aqueles que, mas toda paixão desperdiçadora tem seus cortisões, que enxameiam bem próximo, invisíveis, vendo tudo, famintos, destituídos, nunca alimentados, que nunca serão alimentados. E aos que desejam realizações mais refinadas, pois nem todos esses famintos procuram o sensacional e o violento, o rude e o horrível. Ao redor dos leitos onde amantes se enlaçam obcecados, que maravilhosos seres pairão, saboreando cada carícia, cada longa e embriagadora troca de olhares, cada beijo, de todas as poções esta é a mais poderosa, e esses fantasmas não são brutais, não desejam a dor nem causar dor, não desejam possuir corpos confortantes e leitos mácios, não, são as almas mais refinadas e sensíveis, mais sintonizadas às emanações de Canopus, mas que se deixaram envolver nas redes de Shikasta e não conseguiram escapar antes de morrer. Entre as multidões fascinadas a seres horríveis, os incubos e sucubos, as diversas variedades de vampiros, os que aprenderam a se alimentar com as energias de Shikasta. Ao redor dos realizados e talentosos, os que, facilmente ou por uma feliz combinação de circunstâncias, se tornaram artistas, contadores de histórias, músicos, escultores ou pintores, estão as almas mais dignas de pena. Elas sabem o que significa alimentar as necessidades da pobre humanidade com a força da arte, um alimento parcial, sombra apenas do que poderiam ter, mas que não conseguiram realizar essa missão, por diversos motivos relacionados com a opressão e os riscos que são a própria natureza de Shikasta, que sufocam e destroem tanta criatividade vital. Essas almas não são apavorantes ou perigosas. Quando passei por uma cena dessas, talvez um cientista calculando a natureza e o poder das estrelas, ou uma mulher escrevendo uma história que talvez esclareça, para alguns, uma situação ou um sentimento, vi amigos meus avidamente à volta deles. Pobres fantasmas! Afastem-se, eu disse, afastem-se, não se deixem prender ao redor dessas paredes de vidro, vão, libertem-se. Procurem algum trabalho útil nas outras zonas, ou voltem a Shikasta pelo caminho mais difícil, são as únicas formas de saída. Podem ficar aqui, ansiosos e desejosos, por um longo tempo sem conhecer nada além de frustração e vazio e desespero. Mas não podem me ouvir, essas almas enfeitiçadas, e continuam com os olhos fixos nas cenas que para elas têm uma atração maravilhosa, um encanto que as faz esquecer tudo o que já aprenderam sobre a verdade. Passei por grupos de almas que, sabendo das desgraças iminentes que se abaterão sobre Shikasta, atormentados, ansiosos pelos filhos, amigos, amantes, suspiram e definham, agrupados ao redor das salas de conselho, das reuniões onde os poderosos discutem e decidem sobre o futuro de Shikasta, ou pensam que o fazem, e encontrei vários amigos. Alguns me reconheceram. Eoror, exclamaram, Eoror, olhe, deixe-me voltar, deixe-me dizer a eles, deixe-me, deixe-me. E gemem e choram ao ouvir os debates infantis das conferências, a competição de forças contra forças, poder contra poder, e à sua frente está a destruição, quando nada sobreviverá em nenhum continente, a não ser aqui ou ali um animal doente, uma criança enlouquecida. Eoror, Eoror, exclamam, agarrando-me, puxando-me, deixe-me entrar, deixe-me passar, deixe-me voltar agora, e chegar a eles e dizer-lhes, avisá-los. Saiam daí, eu lhes disse, partam,
deixem essas fronteiras. Já desempenharam o seu papel que não foi escolhido por vocês, e se não fizeram o que deviam, então, voltem as costas ao que não podem mudar agora. Ou se querem ser aqueles que podem mudar, então não se amontoem aí como crianças que não podem fazer nada além de imaginar competência em um futuro que não serão capazes de dirigir, crianças que não são nada a não ser em sua imaginação. Não podem ajudar suas famílias, nem os amigos. Não dessa forma. Voltem para Shikasta, mas do modo mais difícil. Mas não me podem ouvir, escutam apenas o que querem escutar. Voltam a se lamentar ao redor das conferências e dos comitês. Oh, as fronteiras e divisas de Shikasta são terríveis, não são para os que se deixam dominar pela piedade ou que se impressionam facilmente. Muitos hesitaram nessa parte, os olhos tão cheios com o que viram que se tornaram cegos para o que deviam fazer. E eu também, abrindo caminho entre eles, senti-me aturdido e perdi minha força para aqueles fantasmas famintos e amargos. Como já me acontecera antes, naturalmente, o que me ajudou a reconhecer o que estava sentindo, embora essa visita fosse muito pior do que a última, tudo está muito pior, ó, pobre Shikasta, seus dramas representados nesse palco e com fileiras e fileiras de observadores. Deixei essa região e me aproximei dos postos de entrada onde as filas eram enormes. Procurei Rani, que estava outra vez no meio da fila, pois perdera o lugar, para atender a uma emergência. Estava sozinha. Não vi Rila e Ben. Perguntei onde estavam e ela disse que os levará até a região das filas, tinha então deixado os dois juntos, voltando ao seu lugar. Fiquei ao lado dela, olhando para todos os lados, depois caminhei para lá e para cá, perguntando por eles. Afinal me disseram que um casal parecido com a descrição que eu fazia tinha sido visto. Estavam em seus lugares, no fim de uma longa linha, mas depois de um tempo se afastaram e ninguém os vira voltar. E agora, o que fazer? Já atrasado, e enfraquecido, mas precisava ir em busca dos dois. Não precisei ir muito longe. Antes de chegar perto, vi as bolas coloridas flutuando e brincando no ar, e quase sem sentir parei, olhando, encantado. Era como se aquelas bolas pintadas tivessem vida e intenções, e pudessem se dirigir sem nenhuma ajuda. Como se estivessem fazendo um jogo, provocando umas às outras, fugindo, perseguindo, chocando-se suavemente, antes de se afastarem outra vez. Percebi que estava ali absorvido há algum tempo. Com esforço continuei a andar. Logo cheguei a Ben e Rila, sentados na areia quente, entre pequenos arbustos, olhando para cima, sorrindo, maravilhados, completamente perdidos. Rila. Ben, chamei e chamei. Só depois de algum tempo consegui desviar sua atenção daquelas bolas ou bolhas deliciosas que, agora, de perto, pareciam bolhas de sabão animadas, de cores luminosas diferentes, transparentes, ou pelo menos pareciam, pois quando uma delas passou por cima da minha cabeça, talvez para me observar, pensei, percebi que dentro das superfícies transparentes moviam-se fagulhas e centelhas, em constante mudança. Logo Rila e Ben teriam se esquecido da minha presença, por isso chamei-los de novo e ordenei que me seguissem. Não o fizeram, pelo menos não imediatamente. Olharam para cima, olharam para baixo, olharam para todos os lados, para tudo, menos para mim. Vi que Rila estava escondendo alguma coisa e ouvi ou senti uma leve pulsação de queixa e de medo.
Aproximei-me dela, segurei o seu braço e a obriguei a abrir a mão. Ela havia capturado uma daquelas bolhas, que, confinada naquela prisão, tinha perdido a cor e quase toda a vitalidade, transformando-se em uma coisa doentia que pulsava freneticamente, como se respirando para viver. Coloquei minha mão sob a dela e ergui as duas até nossas palmas ficarem uma sobre a outra bem na frente de nós, com a criatura revivendo aos poucos, lentamente recobrando a vida, e subitamente ela fugiu em um voo rápido e juntou-se às outras, continuando o brinquedo. E mais uma vez surpreendi-me olhando para cima, exatamente como Ben e Lila tinham feito, pois jamais vira algo tão lindo e atraente como o jogo de luzes, ou cristais. Coloquei um braço no ombro de Ben, outro no ombro de Lila e afastamo-nos daquele lugar, eles procurando voltar e olhando para trás, como tinham feito nas areias ardentes. E então, quando nos afastamos, Lila começou a me censurar. Por que demorou tanto? Pensei que viesse me buscar muito antes. Não pude deixar de rir, era tão absurdo, e Ben riu também, mas Lila não, e continuou a ralhar comigo enquanto nos aproximávamos das longas filas dos que esperavam. Encontrei Rani e deixei Lila sob seus cuidados, com instruções precisas. Pois sabia que quando Rani chegasse ao posto de entrada seria hora de Lila entrar. Então, segurei a mão de Ben, enquanto Lila, naturalmente, se queixava de que eu a estava abandonando e preferindo Ben, segui com ele, passamos pelas filas, sempre segurando a sua mão com firmeza. Ele compreendeu afinal que o momento chegara e estava com medo, e percebi sua indecisão. Eu lhe disse: Bem, você precisa ir agora. Confie em mim. Ele suspirou, fechou os olhos e agarrou-se ao meu braço com as duas mãos. Atrás de nós as filas estendiam-se, perdendo-se na distância. Não podia avistar onde acabavam. Em certa época havia apenas 12 ou 20 almas. Mas as guerras de Shikasta, as fomes de Shikasta, as doenças de Shikasta devoravam pessoas, e agora havia oportunidades, e outras oportunidades. Algumas das almas nas filas estavam lá quando entrei na Zona 6, nessa mesma visita, e nesse tempo já tinham ido a Shikasta, sucumbido, doença, acidente, guerra, e ali estavam outra vez. Quantas faces corajosas eu vi enquanto me agarrava a Ben, e ele a mim, entrando na névoa colorida e rodopiante. A multidão de almas ficou para trás, desapareceu na escuridão nevoenta. Estávamos os dois juntos em uma névoa opalescente. Havia uma pulsação cantante, suave, que pulsava, e pulsava. Nesse momento era preciso se concentrar como nunca. Não tínhamos nada além da marca da assinatura para nos sustentar, uma marca que só apareceria na carne com o calor ou sob pressão. Era como se tivéssemos resolvido deliberadamente nos obliterar, confiando em um intangível em que não tínhamos outra alternativa senão confiar. Éramos como aquelas bravas almas de Shikasta que, acreditando estar do lado do que é certo e justo, desafiam os governantes cruéis e criminosos, sabendo que o castigo será uma destruição deliberada de suas mentes, feita por médicos corruptos, da compreensão que têm de si mesmas, por meio de drogas, tortura psicológica, dano aos seus cérebros, privação física. Mas, bem no íntimo, estão certas de possuir recursos que as farão suportar tudo. Éramos como pessoas saltando para as trevas envenenadas, confiantes em que alguém nos há de amparar.
Na trovejante escuridão vimos lado a lado dois pedaços de substância em fermentação, e eu entrei em um deles, abandonando minha identidade por um tempo, e Ben deslizou para a outra, e ali ficamos, duas almas pulsando silenciosamente numa carne que crescia com rapidez. Nossas mentes, nossos seres estavam atentos e conscientes, mas nossas memórias já se haviam distanciado, dissolvendo-se. Devo reconhecer, não posso evitar, que é um momento de terrível consternação. De pânico mesmo. Os terríveis miasmas de Shikasta me envolvem e envio este relatório com meu último impulso consciente.